Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Estamos iniciando mais uma live da Conq com o intuito de divulgar as startups de Bauru e região, né, para todo mundo. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Leon, da Salo Saúde. Já já o Leon vai estar entrando. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para que as outras pessoas também possam participar, beleza? Oi, Alô, Leon, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo também. Tá Que me bom. ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá super bom aqui pra mim. Não sei se pro pessoal também tá tudo certo. Bom, Maravilha. Leon, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente, né? É bem uma conversa mesmo, tá? Separei aqui algumas perguntinhas para te fazer, mas é tudo bem tranquilo. E aí eu queria que Uhum, você se apresentasse primeiro pro pessoal. uhum. Bom, primeiramente queria agradecer, Cacô, a oportunidade de estar aí conversando com você. Para quem não conhece, eu sou o Leon, CEO da Salo Saúde. Eu me formei como cientista da computação na Unesp daqui de Bauru. Fiz uma pós no Mackenzie de gestão estratégica de negócios. E estou empreendendo já vai fazer agora 5 anos, mais ou menos. O Salvos, que é a empresa que hoje eu lidero, ela vai fazer no mês que vem 4 anos de existência, mas a gente já vinha empreendendo um pouquinho antes disso. Bom, acho que como biografia é mais ou menos isso, eu sou Uhum. bastante novo, mas fica perto aí depois se alguém quiser chamar, conversar um pouquinho, trocar mais experiências sobre tudo que foi passado, eu fico à disposição. Legal, muito bom. Pessoal, vão mandando as perguntas também aí no chat, que vai ter um momento mais pro final da live que a gente vai responder as perguntas, beleza? Leon, então vamos lá. O que que são as health techs? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque a gente fala health tech, startup, às vezes as pessoas não entendem esses termos. Então, acho que seria legal a gente começar dessa partida, né? Aham. Bom, Health Techs, Cacu, apesar de variar bastante, englobar muita coisa, é toda empresa hoje que trabalha com algum tipo de inovação que seja relacionada à saúde. E ele é um conceito bastante amplo, porque pode ser tanto um aplicativo que trabalha com algum tipo de paciente, oferece alguma facilidade para algum público, como também alguma empresa que trabalha com algum medicamento, oferece algum tratamento diferenciado, ou qualquer tipo de tecnologia que seja aplicável na área da saúde. Então, ele é um conceito bastante amplo, é uma gama muito grande de empresas que se enquadram hoje como health techs. Entendi, bacana, legal. E como que essas health techs, né, essas startups, elas estão lutando contra a Covid-19? Como que a Salus tem se posicionado, por exemplo? Bom, elas vêm ajudando, eu acho que nesse cenário aí de coronavírus, de uma forma bastante diferenciada, né? Eu até cheguei a comentar com os sócios do SAUS no momento em que estourou a crise do coronavírus aqui no Brasil, que foi lá para março, mais ou menos, abril, né? Uhum, Sobre quais seriam as possibilidades, como é que a gente conseguiria ajudar nesse sentido. E foi bem bacana, porque não só o SAUS, como as empresas no modo geral, todas já vinham resolvendo algum problema do setor de saúde, que não eram poucos, isso tanto no aspecto público quanto privado, tá? uhum. De alguma maneira, eles já vinham resolvendo muitos problemas. Então, quando iniciou a pandemia, o setor de saúde só ficou mais no holofote, mas as empresas já vinham resolvendo problemas já de um tempo atrás, né? Seja oferecendo mais comodidade, seja oferecendo algum tratamento diferenciado, um jeito diferente de trabalhar com a saúde das pessoas, né? No caso dos salos, logo que iniciou a crise do coronavírus, a gente disponibilizou uma área no aplicativo só para informação da pandemia, forma de contágio, como se precaver e tudo mais. Uma triagem a gente disponibilizou também, para que as pessoas pudessem colocar o que elas estavam sentindo para ver se aquilo era de fato um sintoma de coronavírus e como Uhum. que elas deveriam se portar se fosse o caso ou não. Então, por exemplo, para a pessoa que tivesse com um sintoma muito leve, evitar ir até um hospital para ela acabar
não contaminando outras pessoas, ou mesmo caso ela não estivesse com o Covid, ela não acabar sendo contaminada por estar sentindo uma coisa leve, muitas vezes. E um pouquinho depois, a gente começou a oferecer também o teste do Covid pelo aplicativo do Salos. Tanto o teste rápido quanto o teste mais completo, que é aquele teste PCR, que é o exame do cotonete que põe no nariz, né? Então a gente começou, o Salos trabalhou dessa forma no início já da pandemia. E um pouquinho tempo depois a gente começou a trabalhar com as consultas online também. Então hoje uma série, a grande maioria dos médicos hoje do aplicativo do Salos tem um indicativo se ele atende online ou não. Então o paciente que está em casa, principalmente a gente já vinha fazendo isso com as pessoas que eram mais idosas, né? Tinham dificuldades de se locomover. A gente já vinha tentando resolver esse problema antes. A gente só realmente casou essa situação com o coronavírus agora para as pessoas que querem evitar sair de casa poderem fazer o atendimento em casa mesmo. E a grande maioria das empresas que já trabalhavam com telemedicina, que não é de hoje, já vai muitos anos atrás isso já acontece, hoje estão crescendo assim 500, 600% de movimento nas empresas com essa crise do coronavírus. E nascem startups novas todo dia. Como a bola da vez está sendo uma crise sanitária, então na área da saúde estão aparecendo mais. Só que esses players que já estavam posicionados antes da crise do coronavírus, que estão conseguindo resolver o problema de uma forma mais eficiente, né? Já tem um Uhum. know-how, tem vivência de mercado, então elas estão ajudando muito a população hoje a conseguir driblar, pelo menos de certa forma, a crise do coronavírus. Legal. Eu li uma matéria do pessoal da ABS Startups e que dizia que tinha uma startup já que existe há uns 4 anos que desinfetava recipientes de bebida de suco de laranja. E aí eles Hum, começaram a pivotar e desenvolveram uma substância para ajudar a limpar superfícies, principalmente em hospitais, hum, justamente para que o coronavírus não consiga se proliferar. Então, realmente é bem legal e muito legal saber também que a Salos, uma startup bauruense, também já vem se posicionando desde aí do começo da pandemia, né? Muito legal. hum. Bom, e as inovações, elas geram mudanças, a gente sabe, tem aí, como você mesmo disse, que as health techs, elas ajudam a solucionar esses casos, mais esses problemas da saúde, que a gente sabe que são muitos, principalmente aqui no Brasil. E a gente queria saber quais são os obstáculos que essas startups, que essas health techs, elas enfrentam em questão de ambiente regulatório, por exemplo. No caso da saúde em específico, como eu comentei, ele é muito, a área de health techs ela é muito ampla, né? São muitas Uhum, empresas. Só que na grande maioria delas, o aspecto regulatório ele é bem rígido. Por que isso? É claro, né? A gente mexe com vidas, mexe com pessoas, com saúde, né? Então é esperado que as regras do jogo, vamos colocar assim, sejam muito rígidas para que não leve risco à vida das pessoas. Então, na grande maioria das vezes, toda health tech vai ter que trabalhar com um manual muito grande de limitações que ela deve respeitar e de métodos e prazos que têm que ser seguidos muito à risca para não levar a risco à vida das pessoas. Porque muitas vezes a empresa pode até ser bem intencionada, mas a forma que ela quer fazer alguma coisa pode levar a problema para alguém. uhum, Então, é esperado que esse ponto de vista de regulamentação seja muito criterioso para a área da saúde. Mais recentemente a gente teve a polêmica da vacina da Rússia, né? Que parece que já estaria pronta, porém tem muita polêmica dizendo que ela não teria seguido todos os passos de regulamentação para liberar, e tem muita gente falando muita coisa. Então é justamente por essa questão de regulamentação. Se alguém quer passar à frente no mundo dos negócios, porém não seguindo todas as etapas pré-determinadas, isso pode levar a um problema de saúde muito grave. É diferente de você produzir um carro que você tem que fazer um recall. Na saúde não tem recall. Então você tem que seguir todos os prazos com calma ali, muito, muito certinho para poder trabalhar e colocar alguma coisa no mercado. Isso é legal. mais frequente ainda em empresas que trabalham no setor fármaco, né, que é realmente Uhum. medicamento, ou no próprio caso das vacinas, né? Então, é uma série de regras muito rígidas que tem que ser seguidas. A gente costuma ficar muito, quem é da área, né, de saúde, né,
startups na área da saúde iniciar ficando muito bravo com a regulamentação, porque ela muitas vezes acaba sendo só chata do que realmente prevendo algum problema. Mas o Salus fez uma aceleração no primeiro ano já da startup em São Paulo, e eu lembro que a gente teve uma palestra com o ex-presidente da Anvisa na época. E ele explicou a regulamentação de uma forma muito interessante, porque ele de fato coloca, são as seguranças que eles têm que inserir justamente para não prejudicar alguém lá na frente. E isso também não é certeza que não vai prejudicar ninguém. Tanto que tem remédio que sai sempre com alguma contraindicação, é fatal. Isso sempre vai poder prejudicar alguém lá na frente. Porém, essa quantidade extensiva e muitas vezes exaustiva de barreiras regulamentares é justamente para prevenir as pessoas, para segurar o paciente lá na frente. Então, muitas vezes a gente reclama, mas é um mal necessário. Em muitos momentos é uma questão de algum conselho, qualquer coisa, coloca algumas barreiras que não tem muito sentido de fato. A inovação ela muda muito rápido, então tem muita coisa que fica antiquada, né? Então está querendo resolver um problema lá de trás, mas hoje com a internet já não faz mais sentido aquela barreira que eles colocaram. Então a gente acaba dependendo das autoridades também irem se atualizando com o passar do tempo para tornar a inovação possível em muitos momentos. Entendi. Acho que você até já respondeu a pergunta do Marcelo, né? O Marcelo ele fez aqui uma pergunta: existe algum empecilho por parte dos conselhos de medicina em atender de forma tecnológica? Acredito que seja em relação à telemedicina, né? Sim, eu acredito que sim. Existe sim, Marcelo. Inclusive, antes do coronavírus, era quase, vou colocar quase, mas era bem inviável trabalhar com telemedicina, por conta das necessidades, né? O que eles pediam para um médico ou uma operadora trabalhar com telemedicina. Era possível, porém tinha muitas regrinhas que tornavam um processo tão moroso, tão complicado, que acabava tirando a necessidade dela de fato. Que a primeira consulta tinha que ser presencial, a menos que uma série de motivos para poder acontecer por telemedicina na primeira consulta. Eles queriam meio que forçar o retorno, né? Só que quando teve o coronavírus, entrou um aspecto dessa regulamentação que era o motivo de força maior, que foi justamente o momento da pandemia, né? Então, esse mercado de telemedicina abriu essa porta, de fato, para poder as consultas acontecerem com maior quantidade por vídeo. Então, é uma porta que abriu que eu, pessoalmente, acho que dificilmente vai fechar novamente. Então, as empresas que já vinham trabalhando com isso há um tempo atrás, hoje estão num momento muito positivo. Elas estão conseguindo realmente resolver o problema dessas pessoas, as de antes que já não poderiam ir até o consultório por alguma limitação física de se deslocar até o consultório, quanto agora as pessoas que não podem sair de casa por conta do corona. Tá certo. Obrigada. O Marcelo respondeu, foi isso mesmo, né? Que ele perguntou, ele até colocou aqui, ó. Obrigada, querido, você é fera. Bom. Você que é fera, Marcelo. Todos nós, né? Depois da live do Marcelo, que foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Quem não assistiu, gente, confere aí no nosso IGTV. Bom, tem uma pergunta do Ed também, que ele mandou pelo nosso Instagram, que foi: qual o maior desafio que uma health tech enfrenta? Eu acho que tem a ver também com o tema que a gente conversou da regulamentação, né? É muito amplo o mercado, então cada uma vai ter uma dificuldade, né? Health techs podem ser N. Quando a gente acelerou em São Paulo, nossa, ele era uma aceleração para health techs. Só que era complicada a aceleração, porque cada uma era tão diferente a proposta uma da outra. Por exemplo, o Salus era um aplicativo de agendar consulta. E tinha uma outra empresa que tinha um jeito diferente de extrair uma esponja do mar lá para criar um enxerto ósseo de baixo custo. Então, era assim, nada a ver uma coisa com a outra, mas ambas eram health techs, né? Tudo entra como health tech. Mas eu acredito que um ponto que é bem relevante em todas elas é justamente o aspecto regulatório. É uma dificuldade necessária, é um mal necessário, né? Mas que é um ponto focal para todas elas, né? Acho que só para a gente não voltar nesse tema novamente, eu vou tentar falar um pouquinho do Salus, o problema que a gente teve no início. Como nenhum dos sócios da empresa era da área de saúde, não éramos médicos,
A gente teve muita resistência por parte do profissional de saúde no primeiro momento. Por quê? O médico, quando ele se forma, ele tem muito do nome dele a zelar, porque se ele faz maus atendimentos, se relaciona com empresas ruins, o nome dele mancha. Então, foi muito difícil para a gente, no início, trazer esse profissional para atender via aplicativo, sendo que a empresa era desconhecida, não era de alguém que ele conhecia, tinha muito da questão da reputação dele que poderia ser manchada em algum lugar que ele não conhece, não sabe como é que funciona. Então, no início, foi uma dificuldade muito grande para a gente mostrar para esse profissional da saúde o quão benéfico poderia ser para o negócio dele, para o paciente, para todo mundo, para a sociedade como um todo, o uso desse aplicativo que era para tornar mais acessível o tratamento tanto de consulta quanto de exames médicos. Então, eu acredito que no caso dos Salos, esse início realmente para conseguir conquistar os primeiros profissionais foi uma dificuldade bem grande, mas que a gente, graças a Deus, conseguiu superar. Legal, obrigada. E eu tenho uma pergunta, na verdade. Leon, queria saber em relação à avaliação dos profissionais, né, que estão no aplicativo. Por exemplo, vocês utilizam esse sistema parecido com o Uber, que você avalia com estrelinha, né? E quando, por exemplo, chega uma avaliação não tão boa, qual que é a medida que vocês tomam em relação a esse médico, esse profissional? Uhum. Quando a avaliação ela não é boa, a gente tem um ranking, né, de 1 a 5 estrelas, né, para consulta. E a gente tenta também aumentar um pouquinho o que foi de ruim nessa consulta. Então, a gente diferencia o tempo de espera da qualidade da consulta. Que muitas vezes o médico atende bem, só que demorou muito para atender. Então, a gente não queria colocar numa conta só o problema, né? Então, a gente consegue ver qual que está sendo o problema. Se o problema foi tempo, a gente entra em contato com esse profissional, explica o quão ruim para ele mesmo é esse tempo de consulta muito curto ou tempo de espera muito longo. Então a gente tenta Uhum, explicar, meio que não ensinar, né, mas mostrar o quão lá na frente, a longo prazo, ele vai ser prejudicado com isso no final das contas. Agora, quando o conceito é a qualidade do atendimento ruim, a gente tenta conversar com o profissional para explicar o porquê que está acontecendo. Se a gente sente que esse profissional não está aberto a melhorar, ou acha que está muito bom e o paciente que não está tá reclamando, ele não tem nada a ver com isso, ele é muito bom, aí a uhum, gente costuma tirar o profissional, a gente descredencia ele. No próprio termo de uso dos salos, ele não é garantido o médico manter no aplicativo, então a gente coloca, deixa muito claro. Se por algum motivo a empresa achar que não combina mais profissional e aplicativo, a gente finaliza o contrato, né? A gente acha muito importante manter qualidade de atendimento. Não adianta nada você manter uma coisa com preço baixo, né, consulta barata e você atender mais ou menos. Não está resolvendo o problema da pessoa, então está saindo mais caro, na verdade, né? E hoje a gente vê muita reclamação de cartão de desconto por aqui, por ali, que a pessoa entrou no consultório, foi atendida ali 5 minutinhos correndo, o cara saiu com um monte de exame para ele fazer, o médico nem olhou na cara dele. A gente não uhum. nasceu para fazer essa mesma coisa, para fazer dinheiro, fazer rodar a consulta. Não é o número o nosso problema, é de fato saber que a pessoa resolveu o problema dela. E isso reflete nas avaliações dos profissionais, que hoje eu posso dizer que acima de 95% é tudo 5 estrelas para cima, sempre Bom. indicando as pessoas. A maior parte das pessoas que se cadastram hoje no aplicativo vem pela indicação de algum amigo, familiar que usou e gostou. Então, para nós, isso é o que faz diferença, é realmente impactar na saúde da pessoa. Legal, muito bacana. Inclusive eu mesma sou cliente de vocês e vim por indicação também, antes da gente se conhecer. Vim por Ah, indicação, muito legal. Tem mais algumas outras perguntas aqui. Tem uma da Ágata, que tem bem relação com o que a gente estava falando agora, né? Que é como os profissionais de saúde costumam recepcionar os feedbacks. uhum. Então, como geralmente os feedbacks são positivos, eles se relacionam muito bem, né? Porque Uhum. alguém falando bem do seu serviço, você fica muito feliz, né? A gente manda o feedback para esse profissional, mas a gente não relaciona quem que foi o paciente que fez esse feedback, até para manter
o sigilo, né? Senão a pessoa Uhum, avalia mal o médico, fala mal dele, ele vai fazer um retorno de qualquer jeito porque tá bravo, vamos supor, né? Uma uhum. represália, vamos supor. Mas isso não costuma acontecer até porque a gente preserva o anonimato, né? Mas quando é negativo, dificilmente o médico simplesmente ignora. Quando aconteceu, a gente não perdeu muito tempo não e tirou o profissional. Mas dá para contar no dedo as vezes que isso aconteceu nesses 4 anos aí de sábados. Acho que não dá para contar em um dedo só. Foi bem rápido nos casos mesmo. Mas quando é algo um pouco negativo, eles costumam olhar mesmo e não necessariamente acaba sendo por qualidade do médico, geralmente é tempo de atendimento. Eles acabaram Uhum. marcando um pouquinho mais do que podia, teve atraso. Então eles gostam de receber esse feedback justamente para ver o que está acontecendo na clínica. Que o que, que acontece? Muitas vezes o médico ele senta para atender e ele não sabe o que está acontecendo na consulta. Se tem muita gente Uhum. chegando, como é que está gerenciando esses pacientes. Então ele gosta de ter esse feedback justamente para ele conseguir gerenciar o negócio dele como um todo, que vai além do atendimento, né? De achar ele até o pós-consulta, tudo isso. Fica muito mais fácil dele fazer isso com o feedback do que no escuro, né? Só achar que está tudo bem e seguir da forma que está. Então eles acabam melhorando, né? O tempo de espera para entrar na consulta vai ficando mais rápido, ele vai conseguindo ver qual que está sendo o problema, às vezes precisa de mais uma secretária, tem pouca gente, ele não sabia, então costuma ser muito positivo. Que bom, ótimo. Bom, tem mais uma outra pergunta, que é do Gabriel Malinowski, que é: se tratando de marketplace, na sua opinião, como vocês geram o valor suficiente para impedir os atendimentos fora da plataforma após a primeira consulta? Muito boa pergunta, Gabriel. A gente, logo no comecinho, quando a gente pensou na startup, justamente esse era o A questionamento, né? O preocupação. que é por fora, né? Mas a própria ideia do SaaS, ela justamente prevê isso. Por quê? Hoje, a consulta particular de um médico normal, padrão, tá? Isso em Bauru, mas na grande maioria das cidades costuma ser a mesma. É por volta de R$ 300 uma consulta. E no convênio médico, esse profissional costuma receber muito mal por cada atendimento que ele faz. Assim, depende muito de clínica para clínica, de especialidade, mas vamos supor que fique em torno ali de R$ 60, R$ 70, dependendo do profissional. Pode ser mais, pode ser menos. Então, como a gente tem um gap muito grande ali da consulta particular para o convênio médico, a gente coloca um valor que para o profissional fica mais interessante ele estar atendendo os salos do que um convênio, e para o paciente faz muito mais sentido também ele fazer pelos salos do que ele não fazer, ou ele fazer particular, ou ele esperar o SUS, né? Então a gente colocou de uma forma a precificação dos salos para ficar interessante para os dois. Então não faz muito sentido ele querer fazer por fora. O particular dele é muito mais caro. É mais difícil ele conquistar esse cliente. E mesmo ele trabalhando com a comissão do aplicativo, ele ainda ganha mais do que ele estaria ganhando no convênio médico. Então, o próprio profissional ele acaba indicando para o paciente dele, porque muitos deles não têm condição de pagar R$ 300 uma consulta, 280, o que seja. Então ele fala, ó, marca no aplicativo e faz. Para ele é bom. Não está sendo um mau negócio, está sendo um excelente negócio para o profissional. Tanto que o tempo de agendamento ele é muito rápido, a qualidade que ele faz esse agendamento é muito boa. E é por isso que a gente sente o reflexo que a gente sente nos comentários de loja, de feedback que a gente mesmo recebe via WhatsApp. Tem muito paciente que fala, eu marquei com o médico, acabou não dando certo, mas depois vou ver, vocês são os melhores. A gente fica, nossa, que demais. Então as pessoas realmente elas gostam do atendimento porque fica bom para todo mundo. É o famoso ganha-ganha, né? A gente só trabalha dessa forma. Legal, bacana. Eu tenho mais uma pergunta que é em relação à operação de vocês. Eu queria saber quais são as cidades, né, que já têm os salos, que as pessoas podem utilizar o aplicativo, baixar e utilizar. Eu sei que não é só Bauru, tem algumas outras cidades, e aí, se você puder falar para o pessoal. Uhum. O Salos hoje ele está em 10 cidades. Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Natal, Sorocaba, Jundiaí. Ele está numa série de cidades. Só que fortemente a gente só está em Bauru e Rio Preto atualmente. Por conta de investimento em marketing mesmo. Então a gente Uhum, acaba colocando mais recursos nessas duas cidades, que a gente já tentou antes investir em todas de uma vez, a gente acaba não tendo
retorno de todas elas, porque é muito caro, né, gastar com marketing. Então a gente acaba focando nessas duas cidades que hoje a gente tem um número interessante de pacientes nas duas, principalmente Bauru, que foi onde a gente começou, né? Mas a gente investe mais em divulgação nessas duas cidades apenas. Mas hoje o saldo já está em 10. Bacana. Tem um comentário aqui do Gabriel Malinowski, que ele mandou: show, Leon, valeu. Uso os salos e é top demais. Muito Somos bom. dois, eu também uso. Sim, pessoal, vão mandando as perguntas aí. A gente ainda tem mais um tempinho. Então, quem ainda não fez pergunta, tá com alguma dúvida, vamos aproveitar aqui o Leon, todo esse conhecimento que ele tem. E em relação à história dos salos, né? Como que o salo surgiu, Leon? Foi por uma necessidade nossa mesmo, né, Capu? Nenhum dos sócios tinha plano de saúde. Era muito Uhum. comum, a gente ouvia o médico se queixando do convênio, que ganhava muito pouco, demorava muito para ele ser pago pela consulta, a condição era complicada. A gente entendeu que o médico ele tinha que pagar um valor extremamente alto para se cooperar ao convênio, começar a atender por ele, a gente não tinha conhecimento disso. E por nós mesmos, a gente achava sempre o convênio muito caro, né? Pagar todo mês ali, às vezes sem nem precisar usar. E muitas vezes precisava usar, tinha que pagar uma coparticipação, que não era barata. E já fiquei também, não querendo falar mal do público, mas já fiquei na mão com o SUS em alguns momentos. Quando eu precisei, seja por exame que, você precisa fazer um ultrassom, levava meses para conseguir esse exame, ou mesmo o médico ia, ficava muito tempo em fila. Então, a gente entendeu ali uma carência no mercado muito clara. Então, a gente pensou, pô, se alguém está pagando muito e o outro está recebendo muito pouco, está sobrando muita coisa aí no meio, né? Dá para melhorar isso daí. Então, aí que nasceu a ideia de projetar o SaaS, né? Que era oferecer mais para o profissional ao mesmo tempo que você oferta isso mais barato para o paciente. Então, casou muito bem essas duas coisas, a gente conseguiu validar bem, né? Nossa, muito bom, muito legal mesmo. E realmente, né, é uma necessidade. Acho que todo mundo que não tem acesso a convênio, eu, por exemplo, tô dentro dessa galera aí, consegue enxergar o quanto o Salos veio para agregar, né, e facilitar tudo isso, porque que nem se falou, às vezes é um exame simples, que não demora muito, né, que não é tão caro também, mas só para você conseguir marcar esse exame pelo SUS demora aí uns 3 meses, 4 meses, e aí fica muito inviável, A gente realmente. pegou de paciente esperando um ano para fazer tomografia. Então, e ele, quando ficou sabendo dos salos, ele ficava até bravo. Poxa, por que que eu não fiquei sabendo que tinha essa possibilidade? E mais recentemente, imagino que também pela crise, né, do corona, muitas pessoas perderam emprego, né, seja em Hum, Bauru, em qualquer lugar do Brasil. O número está só aumentando. E muitas pessoas têm o convênio pela empresa, então eles não estão conseguindo ter esse acesso de saúde. E o convênio está subindo o preço, porque tem menos pessoas participando também. Então, em alguns procedimentos, alguns exames, a pessoa, mesmo com o convênio médico, acaba pedindo nos salos, porque a coparticipação fica ali. E o tempo para ele marcar pelo convênio também é maior do que ele fazer pelos salos, que é um particular, né? Então, acaba ficando bom até para quem hoje tem um convênio médico. olha que legal. Tem um comentário aqui que é da Thali Romão. Ela colocou aqui: sou de Bauru SP. Legal, Thali, a gente também. E tem uma pergunta do Girardi, né? Que ele colocou: vocês já tinham alguma experiência com empreendedorismo antes de encarar uma health tech de cara, né? Assim, foi a primeira vez que você empreendeu, Leon? Olha, eu já tinha alguma experiência, mas ela era muito rasa. Era bem rasa. A gente tinha trabalhado com um aplicativo que era para ser uma rede social. Ele acabou saindo quase que do papel. Ele foi muito embrionário e já morreu antes de nascer, digamos assim. Mas a gente tinha pouquíssima experiência com empreendedorismo. Foi uma série de experiências muito grandes quando a gente iniciou os Salos, porque a grande maioria de quem estava lá, muitas vezes a gente achava que sabia alguma coisa, mas no final a gente não sabia quase nada, né? A gente foi aprendendo, tendo o pé no chão para ir escutando quem já estava no mercado há algum tempo. A gente teve a felicidade de participar da aceleração em São Paulo no comecinho.
Isso foi muito bom. A gente teve mentores que não eram mentores de startups, eles eram mentores do mercado de saúde, né? Então, eram diretores de Uhum. empresas farmacêuticas, donos de cooperativas, enfim, foram pessoas que realmente abriram muito os nossos olhos para como é que o mercado se comporta, né? O que que eles estão esperando daquele lado, onde é que tem valor para você oferecer. Então, isso foi muito bacana para a gente começar a aprender, oferecer o que era interessante, conhecer melhor o nosso público. E foi um processo, né? No início era sempre muito complicado, mas hoje a gente tem um crescimento bastante acelerado, então hoje está mais fácil, né? Mas no início foi bem chocante. Imagino. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Agatha, que é: quais são os seus conselhos para quem tem uma ideia de health tech e quer tirar do papel? Bom, depende muito da health tech. Na área de fármaco, eu não sei. Mas eu acho que para qualquer empresa, tá, Agatha? Não é só no ramo de health. É muito importante aprender, buscar muito conhecimento. É bem ET Bilu mesmo essa hora. Busque conhecimento, porque muitas vezes a gente inicia uma nova empreitada, uma nova empresa, achando que sabe muito, né? Tipo, ah, não, a pessoa vai querer isso que eu estou oferecendo. Ah, não, se eu uso, a pessoa também vai usar. E a gente tem que, é difícil, mas quebrar esse paradigma e fazer muito estudo de caso antes de começar qualquer coisa. Então, iniciar uma pesquisa, não perguntar só para amigos, porque muitas vezes o seu amigo só quer te agradar, né? Não vai falar que, ah, não usaria nunca o seu aplicativo aí. Então, perguntar para pessoas desconhecidas se faz sentido, se aquilo tem valor e evitar já sair fazendo, né? Produzir talvez um MVP bem rápido, bem barato, um jeito de você errar fácil e errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Porque é muito comum uma empresa nascer com uma proposta de valor que ela não dá certo e ela vai pivotando, mudando até funcionar, como foi o caso que você falou da empresa que faz a desintoxicação, né, pro Uhum. Covid. Eles tinham essa proposta de valor, apareceu uma grande oportunidade e hoje eles devem estar muito bem, né? A demanda deve ser altíssima dessa empresa. Sim, Mas isso é muito comum. Então, tentem sempre estudar e conhecer o máximo possível o seu cliente. Quem que está comprando lá na ponta final. Aí você pode realmente oferecer algo para ele faz sentido. Senão, você acaba oferecendo e criando algo que ninguém quer comprar, ninguém quer consumir. Então, você acaba morrendo na praia, né? Então, o que eu sempre indico é vai atrás de conhecimento e não tem medo de errar. Mas se errar, faz de um jeito que você consegue errar rápido e mudar rápido também. bacana. Acho que eu vou só complementar a sua fala, Leon, para quem está querendo tirar uma ideia do papel, não sabe como. É legal para participar de programas como Startup Weekend, que ajuda muito nessa fase de ideação, né? Você aprende algumas metodologias aí de Lean Startup, para fazer a pesquisa de mercado também que o Leon comentou, a fazer o MVP. E a Conk também pode te ajudar. Então, se você já tem uma ideia, já validou, já tem alguma coisa assim, né, nessa questão da pesquisa de mercado, já entendeu que aquilo realmente é um problema e que as pessoas elas buscam uma solução para aquilo, então entre em contato com a gente também pelo nosso site, aqui nas nossas redes sociais. E tem um comentário agora do Ju. Peraí, só um minutinho. Aqui o Ju mandou assim, né? Eu tenho plano de saúde e mesmo assim utilizo os salos em algumas situações e ajuda muito. Valeu, Leon. Valeu, eu que agradeço. Que É o que bom. acontece muitas vezes, mesmo com convênio, muitas vezes acaba compensando até pelo a gama de serviços que tem hoje no SaaS, né? Não é só consulta, né? Ele vai ter exame, vai ter vacina, procedimento estético, procedimento de bem-estar, psicologia, ele vai muito além do médico, né? Qualquer tipo de assistência de saúde a gente tenta oferecer via aplicativo, então ele acaba ficando interessante para todo mundo. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Quem tiver mais alguma pergunta, esse é o momento, então mandem aí, porque a gente já está encerrando. Queria agradecer o Leon, né, o pessoal que está aqui assistindo. Lembrando que esse nosso projeto das lives é justamente para dar um pouquinho de visibilidade, para ajudar as startups de Bauru e região a chegarem em outras pessoas, a trazer esse momento de reflexão, de conversa mesmo, né? Então, se você também tem uma startup e quer participar de um bate-papo assim, que nem a gente está fazendo agora,
entre em contato com a gente, manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem por e-mail, entra em contato pelo nosso site também. Será muito bem-vindo se a sua startup for de Bauru e região, beleza? É, acho que não tem mais nenhuma pergunta, Leon, e a gente já pode encerrar. Se você quiser, Leon, indicar algum livro, podcast para a galera que está começando ou que está nesse mundo, né, de startups, de health techs, algumas das suas referências, por exemplo. Olha, tem uma série, né, de livros e podcasts, né? Um podcast da Infomoney, que é do Zero ao Topo, que tem no Spotify, que é bem bacana. Só que assim, eles abordam empresas muito grandes, né? Então é fácil também você ouvir esse podcast e ter umas manias de grandeza já querendo ser grande. Então é bom ter um pezinho no chão. Mas tem um livro que eu li, é livro de cabeceira esse daqui. Ele chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Em inglês é Hard Things About Hard Things. Ele é muito bacana porque quando a gente começa a entrar em mundo de empreendedorismo, é muito comum você se esbarrar em pessoas que têm muito a verdade absoluta, né? De, não, faz assim que vai funcionar, o meu jeito é o único que funciona, a receita pronta do sucesso, né? Isso é muito comum. E esse livro é legal porque ele é bem pé no chão, é um empreendedor americano, né? Que ele mostra todos os perrengues que ele já passou, e que não é só essa versão glamurosa que o pessoal fala do empreendedorismo, né? Que é você vai entrar, você vai fazer o seu app lá, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico e tá tudo certo. Falo quão o problema também das startups que você precisa trabalhar, né, para poder fazer as coisas certas. Muitas vezes quando não dá para você fazer alguma coisa, que você tem que desistir, questão familiar, em um momento que ele tem que mandar um amigo dele embora, e isso também é muito complicado. Muitas pessoas que vêm conversar comigo, quero pegar meu amigo ou um familiar para empreender junto. Eu falo, toma cuidado, pode ser um problema lá na frente, né? Demitir um familiar, já imagino, né? São situações bem complicadas. Então é um livro legal para quem se interessa, não quem está só empreendendo, mas quem se interessa por esse mundo de startups. É uma leitura que é sensacional. E não é um livro chato de ler, é um livro legal. Dá para você ler à noite assim, é bem bacana, não é aquela coisa densa, chata. Eu indico Bacana. bastante. Outras literaturas também, A Estratégia do Oceano Azul, um livro bem legal de ler. Lean Startup, acho que para quem quer fazer uma startup é obrigatório, tem que ter. E o que eu sempre indico, Capu, é se envolver em programas, ir atrás de órgãos como o Sebrae, como a Conque aqui no Rio, acelerações, sempre tem aparecendo uma coisa nova, outra, Startup Weekend. Não ter medo de enfiar a cara e arregaçar a manga e trabalhar. Show. Tem um último comentário aqui do Marcelo, né? Sensacional, parabéns, Leon e Conk. Obrigada, Marcelo. É, então, chegamos ao final da nossa live. Muito obrigada, Leon, pelo seu tempo, por você ter disponibilizado aí todo esse conhecimento para a galera. E como você mesmo já disse, quem quiser bater um papo depois com você, é só entrar em contato pelos Salos ou pelo seu perfil pessoal mesmo, né? Exatamente, estou à disposição. Sempre que precisarem, inclusive a própria Conk, né, independente do tema que vocês quiserem abordar, eu fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, foi bem bacana. Obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta. Um abração aí, Marcelo, o Jun, todo mundo aí, a Agatha, Gui. Valeu mesmo, gente. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.